E aí pessoal, o último livro que eu li é sobre traição ou é sobre ciúmes? Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. É um livro que desde que foi lançado em 1899 deixa no ar a pergunta mais famosa da literatura brasileira. Olhos de ressaca? Ah, de ressaca. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro. Dom Casmurro, de Machado de Assis, conta a história do relacionamento entre Bento Santiago e Maria Capitolina de Pádua, a Capitu. Capitu era conhecida como a agente do Pádua, pois no começo da história, a paquera entre Bento e Capitu era tida como algo proibido. O livro, porém, abre com Bento, agora conhecido como Dom Casmurro, nos dizendo que quer atar as duas pontas da vida ao nos trazer memórias suas. Pontuado algumas vezes no livro está a inquietação que leva ele a escrever. O que teria feito Capitu enquanto ele estava no seminário? E por que os modos de Capitu mudaram quando Ezequiel Escobar se aproximou da família? Essa dúvida permeia o livro todo, embora, como eu disse, seja pontuada. A impressão que temos é que esse pensamento ronda a cabeça do personagem o tempo inteiro, até mesmo quando não está sendo dito. Não sei se eu achei isso em função de já ter ouvido falar tanto nesse livro, mas uma coisa é certa. Cada vez que esses ciúmes de Bento Santiago é evocado, a gente fica dividido entre acreditar nele ou acreditar na pureza ou não da Capitu. Afinal, os olhos da Capitu seriam assim de cigana oblíqua e dissimulada ou seriam olhos de ressaca? Traziam não sei que fluido, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Assim como você, a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi que a Capitu tivesse olhos de uma pessoa que está bêbada. Mas isso só não é nem um pouco romântico, como também não concatenava com o restante da descrição. Assim sendo, entendi que esses olhos de ressaca eram olhos que arrastavam a gente para o mar de segredos da Capitu. Aos olhos de José Dias, os olhos de Capitu são de cigana oblíqua, enquanto que para Bento são de ressaca. Duas formas diferentes de descrever a mesma pessoa. Capitu era afinal uma cigana oblíqua ou uma onda que arrasta alguém para dentro do mar? Aí está a essência da desconfiança do nosso personagem principal. A vida de Bentinho Santiago parecia ser um grande mar de rosas, vivendo ao lado da amiga Capitu na casa em Mata Cavalos. Embora sua mãe tivesse feito a Deus a promessa de que Bentinho iria para o seminário estudar para ser padre. Bento Santiago e o agregado José Dias tentam convencer Dona Glória, a mãe de Bento, que ele não tem essa vocação. Mas ela é irredutível. Um dia, chega a hora da despedida. Todos se despedem de Bentinho com lenços na mão, enquanto ele e Capitu fazem a promessa de casar assim que ele abandonar o seminário. A saudade de Capitu aperta o coração de Bento Santiago enquanto ele está no seminário, até o dia que recebe o agregado José Dias e pergunta como vão as coisas em casa, e principalmente como vai Capitu. Tem andado alegre. Aquilo enquanto não pegar um peralta da vizinhança que case com ela. Aí começa o delírio, os ciúmes, a psicose mais famosa da literatura brasileira. Quem são esses peraltas? Bento não lembrava de nenhum peralta que morasse perto de casa. Para aliviar a tensão que sente por não ter Capitu perto dele, enquanto se prepara para ser o padre que nunca quisera ser, Bento Santiago conhece no seminário Ezequiel, que virá a ser seu melhor amigo. Ezequiel também não quer seguir a vocação religiosa. O problema é que Capitu passa a olhar e agir diferente depois que Ezequiel Escobar entra para a família. Com Bento Santiago fora de casa, Capitu passa a ser menina dos olhos para Dona Glória, a mãe de Bento Santiago, passando a frequentar seguido a casa em Mata Cavalos. Dona Glória decide que não há problema em ver Capitu e seu filho casados, e aceita que Bento abandone o seminário, desde que para isso peça a bênção do Papa. Bento Santiago casa-se com Capitu, Ezequiel casa-se com Sancha, amiga de infância de Capitu. E aqui um detalhe interessante, quase todos os personagens têm alguma mudança no arco dramático da passagem da infância para a vida adulta. O mais importante deles é o do próprio Bento Santiago, que vira Dom Casmurro. Planos são feitos, histórias são construídas, uma vida toda se passa aos olhos de Bentinho. Porém,
o calo que nunca desaparece. O elefante na sala aparece quando está de prosa com Capitu. Vem o casamento e vão morar na Praia da Glória, onde tem o primeiro e único filho, que chamam Ezequiel. O menino, travesso, fica de imitar o modo das outras pessoas. Porém, há nos olhos de Ezequiel algo que não é só imitação de Escobar. Parece haver ali o próprio Escobar. Pelo menos é o que nos diz a mente obcecada de Bento. Os ciúmes de Bento Santiago, como um verme, vai ele consumindo todos os laços que tinha com Capitu. Pensa em se matar, em matar o próprio filho, e quando vê que não há mais jeito, decide mandar a mulher para a Suíça e se isolar no Engenho Novo. A prosa de Machado de Assis é bastante rebuscada, repleta de filosofias e pensamentos universais, e também tem uma forte influência de referências bíblicas e religiosas. Acho que não há uma página em que não seja mencionado algo das escrituras. O autor também usa muita metalinguagem para interagir com o leitor e muitas referências literárias, muitas das quais eu não pegava e ficava até um pouco perdido. Às vezes ele usa vários parágrafos para descrever alguma coisa e às vezes resume tudo numa frase, como por exemplo: Escobar meteu-se a nadar como usava fazer, arriscou-se um pouco mais fora que de costume. Apesar do mar bravio, foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Quando descreve a morte de Ezequiel Escobar numa só linha. Quando ele quer dar impacto para alguma coisa, ele procura ser bastante resumido, sucinto. O texto é realista, e o que faz esse romance se destacar de tantos outros é o fato dele ter sido publicado originalmente num folhetim, porém não apresenta as histórias de vilões e mocinhas como de costume. Aqui o conflito é psicológico e os ciúmes doentio de Bento Santiago simplesmente não encontram respostas. Não sabemos simplesmente se Capitu traiu ou não o nosso Bentinho. Toda a desconfiança está nos gestos, nos olhares, nos silêncios, nas insinuações, como no momento em que Bento comenta com Ezequiel a pureza de Capitu, porém Ezequiel Escobar não concorda com a cabeça da maneira que Bento imaginava. Em cada página você é convidado a vagar pelas ruas e casas do século XIX, acompanhar o dia a dia da gente dessa época, testemunhar a escravidão que infelizmente ainda existia e estranhar o vocabulário floreado que se usava na época. Estranhar e ao mesmo tempo se deliciar, no meu caso. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve, vamos à história dos subúrbios. Afinal, Capitu traiu ou não Bento Santiago? E afinal, a graça está em bater o martelo ou justamente em não saber? Comenta aí o que você acha e aproveita para se inscrever e deixar um like também. Serve para avisar o YouTube que esse canal é bom mesmo e que não é só um delírio meu.